Bom, pessoal, boa tarde a todas, todos, todes. Essa é a nossa sétima roda de conversa do curso de extensão A Construção Social da Juventude, da Infância, da Juventude e da Família Moderna. Hoje o palestrante é, inclusive, o organizador desse ciclo, que é o professor Ricardo Salstrager. O professor Ricardo, ele é psicólogo, mestre e doutor em teoria psicanalítica. Ele é professor do Departamento de Fundamentos da Educação, da Escola de Educação, e do programa de pós-graduação em Memória Social. Tá? A aula que o Ricardo vai apresentar, eu esqueci o título, que você não passou, mas ele mesmo pode falar. Ricardo, bem-vindo, a aula é sua, diga o título, por favor. Obrigado, Diógenes. O título da roda de conversa vai ser a construção e a desconstrução da família moderna. Tá? E a gente vai ter o Diógenes e o professor Henrique Pleasans como debatedores ao final da exposição. Tá? Queria agradecer ao Diógenes pela apresentação, queria agradecer a todo mundo que está aqui presente assistindo, né? Dizer que é sempre um prazer participar dessas rodas de conversa e ter professores, colegas presentes e mais o público fiel aqui com a gente, construindo um conhecimento junto de nós professores. E chegou a hora, então, da gente falar sobre as famílias. A gente já falou sobre infância, a gente já falou sobre juventude, e agora a gente vai falar sobre família, sobre como esse conceito, como essa estrutura de família moderna foi construída ao longo dos séculos, e sobre como esse conceito de família moderna vem sendo desconstruído, problematizado e questionado nos dias atuais. Primeiro de tudo, o que é a família moderna? A família moderna é esse modelo familiar que, como eu disse, foi construído ao longo dos séculos, mas que no finalzinho do século XVIII atingiu já a sua forma definitiva. Ele predominou durante todo o século XIX, até mais ou menos metade do século XX, com as grandes guerras, quando ele começou a entrar em declínio, sendo, a partir da segunda metade do século XX, substituído por novos modelos familiares, que, enfim, a gente não pode dizer que ainda são modelos, mas que são famílias diferentes, e todas elas construídas a partir de certa oposição e certa problematização desse conceito clássico de família moderna. A família moderna, então, é o que a gente entende por família tradicional. É assim que o Arriet chama essas famílias tradicionais, família moderna. É aquela família, afetuosa, é aquela família constituída por laços afetivos, é aquela família aconchegante, é aquela família que vive toda junta num aconchego do lar, certo? E é aquela família também marcada por determinados papéis classificados em normais ou desviantes. Ou seja, é aquela família conceituada como normal, certo? Se ela for uma família heterossexual, onde o pai é o provedor financeiro, onde a mãe cuida da família, onde o filho menino brinca de brincadeiras de menino, a filha menina brinca de brincadeiras de menina, certo? E tudo isso que escapa a esse conceito de normalidade é tido como desviante. Então, a gente vai estudar
como esse modelo de família foi construído, certo? E como ele vem sendo problematizado nos dias de hoje. Como ele vem sofrendo uma série de mudanças, e mudanças que não deixam de provocar em nós certo estranhamento. Alguns estranham mais, outros estranham menos, mas em determinado nível, todos nós estranhamos um pouco essas mudanças que vêm acontecendo no seio da família, agora a gente pode dizer contemporânea. Tá? Por exemplo, é comum hoje em dia a gente ver famílias constituídas por casais homoparentais. Famílias que têm 2 pais, famílias que têm 2 mães, famílias que têm somente um pai, família que tem somente uma mãe, família que tem 2 pais e uma mãe, família que tem 2 mães e um pai, família que tem 3 pais e 2 mães, e por aí vai. Tá? Todos esses novos fenômenos provenientes da família contemporânea acabam colocando em questão a ideia de que a família é uma estrutura advinda a partir de uma união entre um pai, um homem, e uma mãe, uma mulher. Tá? Fora isso, a gente vê famílias com mães trabalhando fora e pais cuidando do lar, certo? Ou então, famílias, o que é mais comum, onde pai e mãe cuidam tanto da parte financeira quanto do lar, certo? Famílias no qual a gente assiste a uma série de questionamentos sobre o que um menino pode brincar, o que uma menina pode brincar, o que um menino deve vestir, o que uma menina deve vestir, se deve vestir como se vestia, se não deve se vestir como se vestia. Então, famílias que vêm questionando valores de normalidade, certo? Há muito tempo atribuídos. A prática do home office, que existe há bem mais tempo do que essa fase de pandemia, do que essa fase de quarentena, também coloca em xeque e faz a gente estranhar a velha ideia de que a família é um lugar aconchegante, um lugar onde não se trabalha, um lugar de privacidade. Certo? E mesmo o que está em jogo no capitalismo contemporâneo, que é o fato da gente, mesmo nos fins de semana, estarmos em casa trabalhando, isso também questiona a ideia de que uma família é aquilo que se constitui como um regime privado em oposição à esfera pública. Tá? E, por fim, as múltiplas cenas de violência familiar que a gente assiste, muitas vezes em telejornais que passam na hora do almoço, tá? Também colocam questionamentos a respeito de que a família é uma instituição necessariamente constituída por laços afetivos. Tá? Todas essas transformações que vêm acontecendo nas famílias contemporâneas provocam um certo estranhamento, como eu disse. Em alguns mais, em outros menos, certo? Mas eles provocam um estranhamento justamente porque é isso que eu quero tentar problematizar ao longo da exposição. Causa um determinado estranhamento, causa um certo estranhamento, porque a gente encara determinados fenômenos em jogo na família como se fossem naturais, certo? A gente naturaliza uma concepção de família, e quanto mais a gente naturaliza essa concepção de família, mais a gente vai estranhar aquilo que não é conforme ao que a gente tem como natural. Certo? Então, a proposta é a gente ver não só a família moderna, mas alguns dos fenômenos ligados à família moderna como construções sociais. É essa a proposta do curso de extensão, é essa a proposta de todas as rodas, é contemplar essa família, vislumbrar esse conceito de família que a gente tem enquanto uma construção social.
como algo que foi construído ao longo dos séculos, algo que tem um caráter histórico, portanto, algo que tem um caráter contingencial, algo que vale para isso que a gente chama de mundo ocidental, mas que também não vale para outras regiões do planeta, certo? Mas que não é nem por isso deixam de ser verdadeiras. Apenas não são verdades absolutas, naturais, são verdades sociais. A gente vivencia essas coisas como verdades, essas características como verdades. Tá? E qual é o problema? Quanto mais a gente naturaliza, mais a gente perde o senso crítico. Tá? Mas a gente perde a capacidade de questionar. Então, a gente, passando a ver esses fenômenos que a gente vai ver ao longo da palestra como construções sociais, isso, de certo modo, vai aguçar um pouco o nosso senso crítico. Não só aguçar um pouco o nosso senso crítico, mas é interessante também que eu falar um pouco do lugar que eu estou falando. Eu sou um psicanalista. Tá? Toda essa minha pesquisa a respeito das transformações da família, ela não tem um objetivo de fazer um percurso histórico sobre como isso foi construído aos moldes científicos, como se eu fosse um historiador. Não. O meu foco, o meu interesse é sempre o sofrimento subjetivo. É sempre o sofrimento dessas pessoas imersas na família, é sempre o sofrimento dessas pessoas que não são tidas como normais por convenções sociais, científicas, certo? É isso que me motiva a estudar e é sempre para esse lugar que a gente vai estar retornando ao longo da exposição, tá? Eu vou pedir para o Bruno passar o primeiro slide para a gente. Pode ser, Bruno? Bom, então a roda se chama Construção e Desconstrução da Família Moderna. Família moderna é essa definição que o Ariès traz. É uma estrutura construída ao longo dos séculos, ao longo do século XVI, ao longo do século XVII, ao longo do século XVIII, mas que atingiu a sua forma definitiva no final do século XVIII, entrando em relativo declínio a partir da metade do século XX. Próximo, Bruno, por favor. E a gente pode abordar esse conceito de família moderna a partir de vários alicerces. Eu selecionei 3. Os 3, para mim, principais alicerces sobre os quais repousa esse conceito de família moderna. Primeiro alicerce, o alicerce da afetividade. A família é necessariamente uma instituição composta por laços afetivos. É o afeto de marido e esposa, é o afeto dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, da esposa com o marido, dos irmãos com as irmãs, que formam uma estrutura familiar. A gente vai ver que nem sempre foi assim e que essa ideia também é uma construção social. A ideia de que a família é uma instituição necessariamente afetuosa. Segundo alicerce, o alicerce da privacidade. A família é um lugar de exercício da esfera privada. A família é aquele lugar que me traz paz. A família é aquele lugar que me traz aconchego em oposição à minha vida pública, à minha vida do trabalho. A gente também vai ver que essa ideia é uma construção social. E, por fim, ao meu ver, a mais importante de todas, o alicerce da normalidade. Aquele conjunto de ideias que colocam papéis normais e desviantes em relação às famílias.
certo? Tudo isso a gente vai ver, basicamente na palestra, como esses 3 alicerces foram construídos, como eles podem ser problematizados no dia de hoje. Próximo, Bruno. Como bibliografia, a gente tem o livro clássico do Philippe Ariès, História Social da Criança e da Família. A gente vai se centrar basicamente nos 2 últimos capítulos para discutir alguns alicerces da afetividade e da privacidade. A gente vai pegar também o Vigiar e Punir do Foucault para a gente trabalhar a questão da normalidade dentro das famílias. São 2 livros clássicos, interessantíssimos, problematizadores, certo? E que a gente vai estabelecer um diálogo entre eles 2. Como referência complementar, eu coloquei um artigo que eu escrevi e publiquei em 2018, um artigo onde não tem nenhuma ideia minha, autoral, não. É só um artigo onde eu vou estabelecer um diálogo entre o Ariès e o Foucault. E é esse artigo que vai ser de base para a palestra. O artigo se chama A Desconstrução do Conceito de Família Moderna. Depois a Mariana pode passar aí para vocês o link desse artigo, ele está disponível na internet. Certo? Obrigado, Bruno. Pode cancelar a apresentação. Obrigado. Tá? Bom, então vamos lá, vamos falar sobre esses 3 alicerces. Primeiro, o alicerce da afetividade. Aquele alicerce que diz que a família é necessariamente uma instituição afetuosa. Nem sempre foi assim. Tá? Nem sempre foi assim. Muito pelo contrário, o Ariès vai dizer que essa ideia de sentimento de família surgiu ao longo dos séculos XVI e XVII. Ariès e Foucault, eles trazem uma ideia bem interessante, como o professor Henrique Pleasance falou no primeiro encontro, não há um marco zero. Tá? As coisas foram acontecendo ao longo dos séculos, certo? Vários fatores entraram em cena para que as estruturas fossem se formando, certo? E algumas mais importantes, outras menos importantes, mas não houve um grande acontecimento que fez surgir o sentimento de família. Não, esse sentimento de família foi se constituindo ao longo dos séculos XVI e XVII, e no século XVIII, todas as famílias, praticamente na Europa, já tinham esse sentimento de família. Antes disso, os casamentos não se davam em virtude do amor, em virtude da paixão. Eram casamentos arranjados, certo? O marido não amava a esposa, o marido amava as amantes. Poderia até amar a esposa também, certo? Mas geralmente a família era encarregada da conservação e da transmissão de bens, encarregada da proteção da honra dos filhos, da proteção da vida de uns aos outros frente a um mundo completamente adverso, certo? Os membros da família, eles se ajudavam mutuamente uns aos outros, tá? E eles também desenvolviam um ofício comum. É claro que em relação a esse ofício, havia algum afeto. O Ariès não está dizendo que antes disso não havia afeto na família. Ele está dizendo 2 coisas. Primeiro, se existisse afeto, ok. Se não existisse, ok. Tá? Isso não era uma questão, isso não era um problema se não existisse afeto. E a segunda coisa que ele está dizendo, a partir do século XVIII, as famílias, pelo menos enquanto uma família ideal, passou a ser necessariamente uma família afetuosa entre si. E esse sentimento de família, ele vai surgindo à medida que vai surgindo um outro sentimento que a professora Cláudia explicou bastante na primeira roda de conversa, que é o sentimento de infância. O sentimento de família vai surgindo à medida que vai aparecendo esse sentimento de infância, porque antes desses séculos, talvez até um pouquinho antes, a sociedade tinha um olhar indiferente em relação à criança.
Tá? A criança, ela não tinha uma particularidade, ela não tinha roupas próprias, ela não tinha brincadeiras próprias, ou então muito poucas brincadeiras próprias, e não existia esse sentimento de pureza e de inocência ligados às crianças. A Cláudia, inclusive, mostrou um quadro de um banquete perto da Idade Média familiar, onde os adultos estavam na mesa, a criança estava num canto e ninguém meio que dava bola para a criança. E quando eu fui falar depois da palestra da Cláudia, eu falei assim, se esse quadro fosse pintado uns 2, 3 séculos depois, a criança não só estaria na mesa com os adultos, mas todos os adultos estariam em volta da criança, paparicando a criança. Tá? A criança deixa de ser algo indiferente para ser o centro das atenções ao longo desses séculos. Tá? Antes, as crianças, tão logo elas... esse sentimento de infância não existia. Tão logo as crianças já conseguissem se virar um pouco sozinhas, elas já eram colocadas para trabalhar. Tá? Para trabalhar nas casas de outras famílias, fazendo serviços, trabalhando de serviçais. E, inclusive, não sei até que ponto essa história é verdadeira ou não, mas a etimologia do termo garçom em francês vem daí. Garçom em francês significa menino. Tá? E antigamente os meninos trabalhavam de serviçal e as pessoas falavam garçom, garçom, e ele ia lá e servia, daí o nome dessa profissão é garçom. Tá? E o que era uma família antes de tudo isso, antes desse advento da família moderna? A família era o pai, a mãe e as crianças que trabalhavam naquela casa, e não os filhos em si. Tá? Ninguém sabe exatamente de onde nem como surgiu essa ideia de que para a gente transformar os nossos filhos em bons cidadãos, a gente deveria dar afeto a eles. Tá? Quando surge essa ideia, as crianças param de ir trabalhar na casa dos outros e passam a conviver junto da família original, do pai e da mãe, e deles receber todo o carinho possível. Tá? O Arrielli vai, inclusive, contrapor, antes disso acontecer, por exemplo, ele fala de um diálogo de duas mães, onde uma criança morre, a mãe vai consolar, tá? E ela consola falando assim, mas não tem problema que esse seu filho morreu, daqui a pouco nasce um outro até mais bonitinho. Né? Ele vai comparar esse estilo de família com aquelas famílias que inauguraram essa coisa que existe até hoje, que é de pintar retratos sobre a família. Hoje a gente não pinta mais retratos sobre a criança, quer dizer, hoje a gente não pinta mais retratos sobre a criança. Pais e mães tiram 50 fotos da criança e publicam em todas as redes sociais, né? Mas é algo que surgiu mais ou menos nessa época. Tá? Essa paparicação muito grande em cima da criança. As crianças passam a ser levadas aos colégios, certo? Os pais passam a auxiliar a tarefa de educação dentro dos próprios lares. Surge a ideia de uma criança bem educada, tá? Aquela criança livre das rudezas, das ignorâncias e das imoralidades próprias às camadas mais populares. Na França é o pequeno burguês, na Inglaterra é o gentleman. Certo? A família, então, investe na educação. Surgem uma série de manuais de civilidade, de maneiras de bons costumes, tá? Os tios-avós desses livros, Na Sala com Danusa, Glorinha Calil, começam a surgir nessa época, mais ou menos, onde colocam que os pais deveriam supervisionar a educação da criança, escolher um bom colégio,
recompensar as crianças por bom comportamento, castigar e corrigir as faltas. Tá? A família se organiza em volta dessa criança enquanto uma família propriamente afetiva. Foi aí que foi construído esse paradigma. Tá? Esse paradigma que a gente toma como natural é uma construção social verdadeira. Tá? Não uma verdade natural, mas uma verdade histórica, uma verdade contingencial. E que, como eu falei, traz uma série de problemas, né, para a gente, porque essa família não existe. Essa família, ela nunca existiu. Essa família afetuosa, ou apenas afetuosa, só existe a nível ideal. E todas as outras famílias acabam, de certo modo, sofrendo por nunca conseguirem alcançar esse ideal. O Freud mesmo vai dizer que, ao lado dessas relações afetivas, afetuosas na família, há uma série de relações agressivas, de ódio, que, em virtude desse ideal de que a gente tem que amar todo mundo, essa agressividade não pode ser colocada para fora. E aí o que ela faz? A gente cria para nós o que o Freud vai chamar de uma instância psíquica, de um lugar psíquico chamado supereu, que é justamente aquele que vai, diante do impedimento da agressividade ser colocada para fora, ser transposta para fora, vai fazer a agressividade voltar para dentro de nós mesmos. E aí, esse sujeito que tem que ser bom, que tem que ser afetuoso com todo mundo, é necessariamente o sujeito que vai se mortificar em meio de autoagressões, autopunições, culpabilizações incríveis. Essa família cria esse sujeito moralizado, esse sujeito super bom frente aos outros, mas ao mesmo tempo esse sujeito super agressivo consigo mesmo. Tá? O Freud tem um caso clínico muito interessante, que é o caso clínico do homem dos ratos. Um caso clínico onde ele vai contar a história de um oficial do exército que um dia ouviu dois militares conversando sobre os castigos que eram impostos no exército às pessoas que faziam algo errado, e que um desses castigos era colocar um bando de rato dentro de um vaso e fazer esses ratos entrarem no ânus desse soldado que fez algo errado. E assim que o Homem dos Ratos ouve essa história, ele imagina que essa história tivesse acontecendo com o pai dele. E ele entra numa angústia impressionante, numa angústia surreal, achando que isso vai acontecer com o pai dele, se colocando uma série de observâncias para que isso não aconteça com o pai dele, e a coisa é tão louca que o pai dele já tinha morrido há 10 anos. E ele pensa que isso poderia acontecer com o pai dele. E o Freud, muito sabiamente, vai fazendo ele elaborar, ao longo do tratamento, uma certa agressividade que ele dirigia ao pai. O Homem dos Ratos fala: é impossível você me dizer que eu nutra algum tipo de agressividade contra o meu pai, porque o meu pai é a pessoa que eu mais amo na minha vida. E o Freud, ele pensa que esse amor imenso só estava servindo, na verdade, para compensar uma agressividade também imensa, mas que não poderia ser mostrada. Tá? E é bacana como, ao longo do tratamento, ele vai fazendo o Homem dos Ratos e elaborando todo esse ódio, toda essa agressividade que não podia ser colocada em jogo. Tá? Não que a solução seja ser agressivo com os outros, tá? Não é isso que o Freud está dizendo. O que a gente, com uma base no Freud, pode dizer que essa exigência ideal de ser afetuoso com todo mundo, principalmente com a família, que é onde a gente aprende essas
essas ideias, traz sofrimento, traz mal-estar. Tá? Então é esse o primeiro alicerce de repouso da família contemporânea. Tá? Passemos ao segundo, o alicerce relacionado à privacidade. Vamos ver como foi construída essa ideia de que uma família é necessariamente uma instituição que promove o exercício dessa privacidade. O Arriès, ele vai contrapor duas cenas. Uma cena no final da Idade Média e outra cena no século XIX. A cena da Idade Média é uma cena na qual as famílias elas vivem em pequenas aldeias e passam o tempo inteiro na rua, convivendo com todo mundo. Tá? As casas, elas não tinham isso que a gente chama de aconchego. Não, as casas eram um ambiente único, no máximo com uma sala ou um quarto, mas geralmente era tipo um apartamento conjugado, assim, não era um lugar aconchegante. As pessoas ficavam nas ruas, tá? Conversando, trabalhando, fazendo todas as suas atividades. E já no século XIX, a cena familiar é outra. Tá? A cena familiar, a cena é de uma família que anda na rua e desconhece as outras famílias, tá? E que tem o seu lar como um lugar bem delimitado. A família, a casa, como sendo aquele lugar onde eu vou estar me protegendo do olhar dos outros, certo? Aquela família num lugar bem dividido, com uma divisão bem estanque com o meu local de trabalho. Há a minha vida pública e há a minha vida privada. Há o local onde eu me estresso. Tá? É claro que o estresse não era nomeado enquanto tal naquela época, mas era algo muito fenomenologicamente parecido com isso, o lugar onde eu me estresso e o lugar onde eu me livro desse estresse e tenho o meu aconchego, onde eu vou ter a minha vida íntima e a minha vida privada. Essa ideia de que a família é um local privado também foi construído, também é uma construção social. Mas não deixa de ser uma verdade também. Tá? É apenas uma verdade para esse homem do século XVIII, XIX e XX. Tá? De modo que não adianta a gente simplesmente desnaturalizar para a coisa desaparecer. Não, isso é algo bem estanque e tido como uma verdade para nós. Tá? O Arriès vai analisar alguns fatores que levaram à constituição dessa ideia de privacidade ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII. Tá? Primeiro foi a alfabetização em massa da população e a invenção da imprensa. A alfabetização, em conjunto com a invenção da imprensa, possibilitou que os sujeitos lessem em silêncio. Tá? E acabou-se, aos poucos, com aquelas leituras públicas de livro. A leitura virou uma leitura silenciosa e o sujeito passou a refletir sozinho sobre o que ele lia. Isso em conjunto com as novas formas de religião, tanto protestante quanto católicas, que iam surgindo ao longo dos séculos XVI a XVII, que preconizavam muito mais a ideia de uma devoção interior. Tá? Um exame da consciência na forma de confissão. A confissão se tornou algo obrigatório, pelo menos uma vez por ano. Tá? A oração ela passa a ser uma coisa cada vez mais solitária. As pessoas têm que ficar sozinhas, em silêncio, para se voltarem dentro de si. E esse espaço interior de dentro de si também passa a ser construído. A gente hoje em dia vive como se a gente tivesse uma interioridade, né? Mas só que se
quando a gente morre e disseca o nosso cadáver, ninguém acha um psiquismo, uma mente, uma alma. Não, são construções sociais. A gente vive como se a gente tivesse uma alma. E olha, quando eu estou falando, eu estou colocando a mão no coração, né? O coração é o órgão que bombeia sangue, ponto final. Não, mas a gente tem essa ideia de que a gente tem uma vida dentro do coração, de que a gente ama com o coração. Tá? Isso também é uma construção social e não natural. Tá? Surge também essas literaturas de civilidade, que eu já falei um pouquinho em relação ao tópico anterior, para dizer o que pode e o que não pode na vida pública. E é impressionante algumas coisas que essas literaturas de civilidade falavam. Falavam, por exemplo, que era falta de educação você evacuar em público. Tá? Ou seja, antes disso, não era. Tá? Falavam que não era legal um casal passar a noite de núpcias com outras pessoas em volta da cama. Tá? Coisas que a gente tem, como, tipo, sempre foi assim? Não. Foram construídas ao longo dos séculos. E a gente sente que é assim. É esse que é o grande barato. Tá? Surge também a ideia de amizade. Em meio a tantas pessoas que existem na vida, as pessoas passaram a selecionar 1 ou 2 amigos para a gente conversar sobre os nossos problemas. Tá? Surge também um tipo de literatura, que é uma literatura biográfica, onde eu escrevo para mim. Tá? E sem ter que mandar isso que eu escrevo para ninguém, eu escrevo sobre a minha vida para mim. Eu não vou dar para os meus filhos lerem, para minha esposa ler, para o meu esposo ler. Não, vou escrevendo e vou guardando isso para mim. Tá? E principalmente a ideia do bom gosto, que começa a aparecer também mais ou menos por esses séculos. As casas antes, as pessoas viajavam muito, se mudavam muito. Então, o mobiliário, ele era muito mais prático do que bonito. Os móveis eram desmontados, não havia armário, havia um baú, onde você colocava tudo, justamente para você ir levando de lugar para lugar. Né? Agora as casas passam a ser bem decoradas, certo? Aqueles sofás de veludo do século XIX, lindos, né? As decorações, os bibelôs da casa burguesa, né? Surge toda a arte da decoração. E viver em casa e ficar dentro de casa passa a ser algo aconchegante. As casas deixam de ter só um cômodo, ou no máximo 2, e passam a ter locais especializados. Porque antes, por exemplo, você podia dormir no mesmo lugar onde circulavam os criados, os padres, os caixeiros, os filhos e os clientes. Daí, aquelas camas com cortina. Essas camas com cortina, elas foram feitas para o casal ter um mínimo de intimidade, porque naquele ambiente ficava circulando uma série de pessoas. As casas passam a ter um corredor, tá? De modo que, para eu chegar, se eu estou na sala e quero chegar no quarto, eu não vou sair atravessando todos os quartos. Não, eu vou ter um hall de acesso a cada um desses quartos. Tá? Antes disso, todo mundo dormia, trabalhava e comia no mesmo lugar. Agora eu passo a ter o quarto dos pais, o quarto das crianças, tá? E no século XIX isso surge também nas camadas populares, ou efetivamente, então com uma ideia de uma arquitetura ideal de casa, portanto, bastante efetiva também, tá? Século XVIII surge essa ideia de privacidade familiar. Esse lugar aconchegante, esse lugar oposto ao lugar que eu trabalho, esse lugar onde a minha cama fica no meu quarto, os criados ficam isolados, há um quarto para o casal, há um quarto para a criança,
tá? Gabinetes dedicados ao trabalho, bibliotecas, onde as pessoas podiam ter um exercício minimamente privativo. Tá? Outras coisas que a gente pensa, uma série de ideias que a gente pensa que são naturais, que sempre foram assim, mas que não necessariamente. Tá? Vou passar para o último tópico, então, o tópico da normalidade. O alicerce da normalidade. Esse terceiro alicerce de base de construção da família moderna, e para mim o mais importante, aquele que eu mais gosto de trabalhar, e aquele que é todo analisado a partir da obra do Foucault. Certo? O que o Foucault vai dizer? O Foucault vai dizer que os séculos, meio final do século XVIII, século XIX, século XX, são os séculos nos quais prevaleceram e foi constituído isso que ele chamou de sociedade disciplinar. Tá? É uma sociedade que tem como base uma ideia que apareceu também, ninguém sabe de onde, tá? De que se eu quiser educar, se eu quiser acabar com o crime, eu vou ter que disciplinar os sujeitos desde cedo, desde a infância. Surge a ideia de que uma pessoa educada não vai ser um criminoso. Tá? Surge a ideia de que uma educação é necessária para a população, de que uma educação é necessária para a criança. E por conta dessa ideia, a sociedade europeia, ela vai se organizar à maneira disso que se chama, que o Jeremy Bentham, que foi um filósofo do século XVIII e XIX, chama de modelo do panóptico. Bruno, você pode botar o último slide, por favor? É bem interessante isso que o Foucault traz para a gente. Bom, vamos lá. O que é o panóptico? O panóptico é um modelo ideal de prisão, idealizado pelo Jeremy Bentham, um filósofo inglês utilitarista. Como é que é esse modelo ideal de prisão? Como vocês estão vendo aí na foto, é uma arquitetura bem peculiar. Essa prisão tem uma torre central de vigilância, cercada por um anel periférico de celas de vidro. De modo que o Jeremy Bentham falou que se todas as prisões do mundo fossem arquitetadas dessa forma, a gente poderia assegurar a disciplinarização de todos os presos e acabar com qualquer possibilidade de religião. De religião, olha, foi um ato falho, de rebelião. Tá? De religião também. Enfim. Por que esse modelo é tão eficaz para acabar com as rebeliões? Por que esse modelo de prisão é tão eficaz para assegurar a disciplina dele? A disciplina dos presos. Não é exatamente como se poderia pensar que a disciplinarização dos presidiários vai ser assegurada porque o segurança aqui na torre de vigilância consegue ter um olhar sobre todo mundo. Não é isso. Esse modelo ele é tão eficaz porque ele induz em cada presidiário a certeza de que ele pode estar sendo vigiado. A disciplina ela é assegurada sem a presença necessária de um guarda na torre de vigilância. É um poder que se faz sem polícia. É uma disciplina que se faz sem a polícia.
Basta que eu induza em cada presidiário a certeza de que ele pode estar sendo vigiado. Isso é o Bentham. O que o Foucault vai falar em 1976 no Vigiar e Punir? Uma coisa maravilhosa. Esse modelo do panóptico, ele foi disseminado ao longo do final do século XVIII, XIX e XX por todas as instituições sociais. E o Foucault vai se perguntar, o que é uma escola, se não uma instituição na qual cada criança é colocada numa cela de vidro, tendo que se disciplinar perfeitamente bem, mediante a certeza de que o professor pode estar olhando. O professor está olhando? Não se sabe. E não é importante. O importante é que cada criança pense estar sendo vigiada. O que é um hospício, se não uma instituição na qual cada louco é trancafiado numa cela de vidro, tendo que se disciplinar perfeitamente bem mediante a certeza de que o psiquiatra está olhando. A gente não sabe se o psiquiatra está olhando. E agora, o que é a família, se não uma instituição na qual cada criança é trancada numa cela de vidro, tendo que se disciplinar perfeitamente bem mediante a certeza de que o pai ou a mãe estão olhando? O pai e a mãe estão olhando? Às vezes sim, às vezes não, ora sim, ora estão preocupados com outras coisas, mas é importante essa ideia de que os pais podem estar olhando. Pronto, Bruno, obrigado. Tá? Então a família moderna é essa família que se constitui a partir dessa crença no poder do pai. É uma coisa interessante, assim, porque isso também é visto em relação às escolas, e muitas vezes a gente vê um aluno completamente desesperado. O professor vai me reprovar, o professor, segunda-feira tem a prova dele. E, assim, e é interessante, a gente, no lugar de professor, a gente não está preocupado em reprovar ninguém, a gente não está preocupado em ferrar com ninguém. Eu muitas vezes aviso a todo mundo que a prova vai ser fácil, que vai ser em grupo, que vai ser com consulta, e ainda assim eu sou colocado num lugar de quem está na torre de vigilância, causando desespero na geral. Não é por aí que a banda toca, mas há essa crença eficaz. E essa crença vem trazendo para a família, tá, uma classificação de indivíduos normais e desviantes. Cada instituição panóptica, ela propõe uma classificação dos indivíduos que lá existem, bons ou maus, por exemplo. Na escola, ao bom aluno, ao mau aluno, ao bom professor, ao mau professor. Nas prisões, ao bom presidiário, ao mau presidiário. Na família, há a boa família e há a má família. O que é a boa família? A família normal, ela é bem estruturada. Ela consegue sobreviver aos percalços da vida. E unida por fortes vínculos afetivos, ela dissemina o amor pelos 4 cantos do lar. Ela é composta por pais unidos pelo matrimônio, mesmo quando o amor já acabou há tempos. Isso porque eles sabem que um casamento bem conservado é imprescindível ao bom funcionamento da casa. O pai é o provedor financeiro. Ele trabalha visando sustentar a todos e sabe ser seu dever cumpri-lo da melhor forma possível, por mais que se desgaste em demasia ou mesmo nem queira. A mãe cuida do lar, da educação das crianças, dos criados e das refeições. Por mais que não seja exatamente isso que ela anseia. A família normal e unida se protege dos perigos da vida e, de fato, todos gostam de estar em família, sequer conseguindo se imaginar vivendo de outra maneira. Há também uma luta infindável para que não haja conflitos, e quando esses são inevitáveis, todos farão o possível para resolvê-los. O pai normal e a mãe normal investem em seus filhos e querem transformá-los em bons adultos.
Desejam que seus meninos sejam grandes provedores e suas meninas boas mães. O menino normal é bem comportado, estudioso, tem no pai o seu maior ídolo e na mãe a figura mais preciosa. Ele gosta de brincar de coisas de menino, respeita os adultos, dorme na hora certa, se alimenta bem e, inclusive, pode até namorar. Várias meninas ao mesmo tempo. A menina normal veste rosa, é recatada, preocupada se vai ou não conseguir um bom casamento. Ela tem o porte de moça, gosta de brincadeiras tipicamente femininas e fica em casa auxiliando a mãe nas tarefas do lar. Preza por sua pureza e deseja mantê-la de preferência até o casamento. É fiel e servil aos pais. A família panóptica é essa família em que cada membro vai ficar se auto-vigiando o tempo inteiro, tá? Daí, mais uma vez, o conceito de super-eu, tá? Se auto-vigiando para ser o mais normal possível. E para terminar, uma série de questionamentos. Se esse modelo de normalidade não for alcançada, o que a gente faz? A gente manda para o psicólogo. Tá? A psicologia, segundo Foucault, surge justamente como aquela ciência encarregada de transformar o desviante em anormal. Se a criança não for bem no colégio, em normal, ato falho, outro ato falho. Se a criança não vai bem no colégio, o que a gente faz? Manda para o pedagogo. O pedagogo vai ser aquele capaz de desenvolver um conhecimento científico para transformar o aluno desviante num bom aluno. Psicologia, pedagogia, psiquiatria, todas as ciências humanas surgem mais ou menos nessa época como aquelas encarregadas de normalizar os indivíduos, pelo menos de início. Depois vão surgir teorias mais críticas, tá? Mas esse passado ninguém consegue negar. Foi assim que as ciências humanas surgiram. Só que a questão não é só que o cientista humano vai ser aquele quem vai corrigir o desviante. Muitas vezes é ele quem constrói o mesmo desviante. Tá? Em até que ponto um doente mental é algo que tem uma existência natural ou é uma construção da psiquiatria? Tá? Em até que ponto síndrome do pânico, TDAH, é algo que existe naturalmente ou é uma construção da psicologia? O mau aluno, em até que ponto ele existe naturalmente ou ele é uma construção científica? O Foucault ele ironiza um pouco a psicologia e fala: a psicologia é aquela ciência que se propõe a tratar daquilo que ela própria inventou. Né? E é isso que acontece se nós não tivermos o senso crítico. Se nós formos psicólogos sem senso crítico, se nós formos educadores sem o senso crítico. Tá? A gente corre o risco de, tentar acabar construindo a figura do anormal. 2, tratar desse anormal. Certo? Enfim, são vários questionamentos que surgem a partir desse modelo, tá? Tinha outras coisas para falar, mas já passei até um pouquinho da hora, tá? Vamos passar para o Diógenes e para o professor Henrique Presans, então, para o debate. Palmas para aquela brilhante palestra, Ricardo. Eu estou meio assim vendido, porque eu não sei como eu vou comentar isso, porque você transitou por uma literatura densa e de uma forma também muito rica e tal. Eu acho que o fundamental que você mostra, quando você faz esse mergulho histórico, né, na família, é como mudanças de mentalidade elas custam, né? Como custa mudar o mundo, né? E às vezes a gente acha que mudou e na verdade não mudou tanto. Você falando
valores familiares, eu só pensava na Damares. Eu falei, então ressurgiu, quer dizer, no século XXI, e aí ressurge tudo, né? E a gente fala, mas peraí, quer dizer, é que nem a Terra plana. Eu falei, não, peraí, a gente já tinha resolvido isso, não volta com esse problema, porque isso já estava. Então, assim, eu acho muito interessante a forma como você chamou a atenção. Agora, apesar disso, e aí um pouco contradizendo um pouco o que eu disse agora, eu acho que as mudanças que aconteceram, e você acho que o título é esse, a desconstrução dessa família tradicional, né? Eu acho que isso não tem volta, apesar dos pesares, sabe? Eu acho que isso não tem volta quando você pensa, por exemplo, nas agendas de gênero, nos novos afetos, nos novos arranjos familiares. Isso não tem volta, o que é uma boa notícia, tá? Então, assim, no outro dia eu estava, não é da minha área, mas eu estava lendo uma entrevista daquele psicanalista conhecido, Contardo Caligares, né? Onde perguntavam para ele, e aí, como é que vai ser no mundo pós-pandemia, né? Esse isolamento social? Ele falava, olha, eu acredito muito no Freud, na força do desejo sexual, inclusive, ou seja, as pessoas vão buscar novamente, né, contato, vão buscar, então isso também passa, né? Então, eu não tenho propriamente uma questão, mas eu queria um pouco provocar, já que você falou tanto da questão histórica, né? Eu queria provocar um pouco, como é que você, fazendo essa discussão sobre a família tradicional, como é que você vê hoje as mudanças, esses novos arranjos, né? Por exemplo, a gente sabe que hoje toda essa discussão, né, sobre os novos arranjos parentais, né, casais homoafetivos, então o slogan Nossa Família Existe, né, então ele virou um mote e que hoje é muito reconhecido, né? Em relação ao segundo pilar, que eu acho assim também muito contemporâneo, impressionante. Você falava do século XVIII, XIX, e eu pensando, e dava para ler o século XXI, né? Como é que você acha que nessa visão tradicional da família fica a questão da privacidade numa sociedade em rede, né? Ou seja, hoje a nossa privacidade ela é exibida, né, em várias plataformas virtuais, né? As pessoas postam coisas inacreditáveis, né? Então, assim, como é que fica essa questão, inclusive, da privacidade nesse mundo virtual, né? E, finalmente, quer dizer, eu acho que a normalidade, então, também não acredito que esse padrão de normalidade, eu acho que se alguma coisa que foi destruída ao longo do século XX e XXI, é justamente essa ideia de normal, né? Por exemplo, em todos os campos. Eu penso, por exemplo, nas artes plásticas, né? Depois que o Picasso desconstruiu a pintura, ninguém nunca mais pôde pintar inocentemente de uma forma retratista e tal, né? Então, a normalidade, quer dizer, a rebeldia, ela se afirmou desde os anos 60 como um valor social também, né? Em pesquisas feitas hoje com jovens, você pergunta, o que você acha que caracteriza a juventude? A segunda coisa mais importante que eles vão falar é rebeldia. Eu fiquei olhando e falei, que estranho, quer dizer, né? Às vezes a sociedade parece tão careta, né? Agora, a questão é um pouco isso, ou seja, hoje há um certo controle político em torno da questão da normalidade. Isso eu acho que ainda vai permanecer um tempo, né? Por exemplo, a gente vê nos discursos atuais a ideia, não, agora vivemos um novo normal. Só que esse novo normal me parece que é o seguinte, é preciso que tudo mude para que tudo permaneça como é, tá certo? Então, o novo normal vai ser um arranjo só, né? Então, você fala, não, todo mundo agora tem que trabalhar mesmo, né? Acabou, por exemplo, eu acho inacreditável as pessoas decretarem que acabou a pandemia. Acabou, não, volta a trabalhar, volta ao shopping, isso é o novo normal. Só que o novo normal, na verdade, não tem nada de novo, né? Ele é muito careta, ele quer manter aquelas prerrogativas do antigo sistema, né? Então, eu queria que você falasse, assim, eu sei que é uma provocação que escapa da sua visão histórica proposta, mas você falava e eu pensava hoje. Então, eu queria que você fizesse essa leitura. Henrique, querido, por favor, você, suas contribuições. Ah, tá. Um,
Então, muito obrigado, Ricardo, porque tem muitas questões, muitas coisas para discutir, a problematização da família moderna, o pós-moderno é uma coisa muito interessante. Né? Por que muito interessante no meu ver? Porque construção e deconstrução da noção de família é muito importante agora, porque agora temos debate no contexto de familialismo, né? E o contexto de familialismo, que significa para mim a valorização excessiva, a valorização extreme da família, é trato de regime político extremo também. É a realidade do Brasil, né? A realidade, né? Exemplo queria colocar também o exemplo da situação francesa no momento da Segunda Guerra Mundial, né? No momento da ocupação nazista, né? Com a colaboração do governo francês do Maréchal Pétain. Foi exatamente o familialismo. O slogan da época foi trabalho, família, patrie. E também o início da celebração nacional da Fête des Mères, da Festa dos Mães. E existe também hoje. Então, temos o familialismo, né, que é muito importante para denunciar, né, para botar o relativismo da família moderna e pós-moderna. E segundo observação, mas você colocou a observação, não é qualquer tipo de familialismo. É familialismo de papa, mamãe, bebê. Hein? Exatamente. Não é qualquer familialismo. Hein? O modelo da família conjugal, que não é universal, que é recente, e ocidental também. Né? Queria colocar uma citação agora de um antropólogo francês que se chama Maurice Godelier, que foi o colaborador de Lévi-Strauss, e ele falou uma vez que precisa mais que homem e uma mulher para fazer um filho. Isso significa precisa de um contexto social global, precisa de relações político-religiosas, controle da sexualidade, e temos também outros modelos. Então, para mim, é importante a construção, a deconstrução da noção de família no contexto social que existe agora no Brasil. Eu acho que sim. Então, sobre Philippe Ariès e Michel Foucault, podemos falar muito tempo. Sobre Philippe Ariès, eu acho que temos um dado muito importante para a diminuição, a afetividade da família moderna, segundo Ariès, é a diminuição da mortalidade infantil. Né? Eles falam sobre isso. Né? A diminuição da mortalidade infantil é um dado essencial sobre a questão de uma família mais afetiva. Eu tenho um romance francês no início dos anos 1900 que se chama L'école maternelle, um texto de Léon Frappier, sobre uma escola maternelle de um bairro popular de Paris, no norte de Paris. E lá tem famílias populares com muitas crianças, e no mesmo momento, alta mortalidade, falta de comida, infecção, doença, miséria e violência. E lá temos uma contradição, na época, no início do século XX, uma contradição entre o modelo ideal da família e a realidade de uma família popular com alta mortalidade infantil. Então, a família moderna e pós-moderna tem restrição do número das crianças porque tem menos mortalidade. É uma coisa muito importante. E sobre a afetividade, eu vou colocar também uma questão um pouquinho provocativa, mas podemos discutir, para discutir. Porque tem afetividade, mas tem outro tipo de afetividade, porque tem a afetividade como autonomia do sujeito. A valorização da autonomia do sujeito, individualisme dos afeitos, como a necessidade de satisfação dos desejos do sujeito. E lá não é a família moderna, posso dizer que é a família pós-moderna.
a autonomia da afetividade, tem exemplo da aumentação dos divórcios, hein, aumentação da recomposição das famílias, etc. Então, tem a afetividade, mas a afetividade como individualista, né? Individualista da afetividade. Hein? Sobre Michel Foucault, podemos discutir. Eu tenho o livro também de... Deixa eu ver, em francês. Também, nos textos de Foucault, tem poucas indicações a respeito da família. Você escreveu exatamente isso no artigo que eu li, o seu artigo. Né? Então, podemos falar sobre disciplinar a família. Agora é mais complicado para uma família pós-moderna. Disciplinar, bom, tem o ideal da família ideal, hein, da família ideal, como papai, mamãe, bebê, mas sabe que não funciona assim, hein, porque tem muitas contradições entre o ideal e a realidade, quase a mesma pergunta que Diógenes colocou. Hein, tem contradição, hein, contradição muito forte. Hein, mais autonomia em relação à procriação, etc. E lá, bom, tem coisas novas. Hein? E também tem outra questão, é a questão da sexualidade. Hein? Bom, como psicanalista, você conhece muito bem a problemática, mas nas obras de Foucault, a questão da sexualidade foi muito importante na obra dele, no fim da vida dele. Hein? Questionamento das normalidades da sexualidade para mostrar que tem um tipo de sexualidade contemporânea, que mais abertura. Hein? Então, a normalização tem contradição também, como tem contradição no ideal da família, tem contradição das normas da sexualidade. Hein? Tem coisas mais, agora, que são mais complicadas. Hein? Tem a afirmação do ideal, mas tem, na realidade, é mais complicado. E tem grupo de oposição também. Né? Tem grupo de oposição contra a norma. Tem grupo de pessoas que tem outro tipo de sexualidade que a família habitual. Então, tem tensão, tem contradição. É sempre muito interessante de estudar as contradições, as tensões sociais, porque permite de uma reflexão mais forte, não? Então, tem muitas coisas para discutir, desculpe. Hein? Mas, de novo, obrigado, porque tem a questão da construção e deconstrução é muito importante no contexto histórico e social atual. Eu acho que é muito importante. Obrigado, Henrique. Ricardo, é com você. Bom, obrigado, Diógenes, obrigado, Henrique. São muitas questões, tá? E tem uma questão do professor Henrique que é muito parecida com uma que o Diógenes trouxe também. Tá? Bom, é extremamente necessário, como eu acho que os dois trouxeram isso, é extremamente necessário um debate sobre construção e desconstrução da família na cena contemporânea. Tá? Justamente porque há uma série de embates acontecendo, tá? Há, como o Diógenes trouxe, uma rebeldia que se afirma enquanto valor social e que vem questionar esses valores tradicionais, certo? E, ao mesmo tempo, como o professor Henrique também trouxe, ao mesmo tempo a gente vê um pessoal com ideias bastante reacionárias e retrógradas a respeito das concepções familiares. Tá? E isso é um pouco o que o Foucault fala. Tá? Todas as nossas construções sociais são frutos de o que ele chama de uma microfísica de poder.
tá? E de modo que assim que a gente, por exemplo, a gente passou por décadas, desde os anos 60, desde os anos 70, onde esses valores de família foram sendo desconstruídos, certo? Nada mais previsível do que o pessoal mais reacionário viesse rebater, tá? Visando aqueles valores antigos de família. Mas que, como Diógenes trouxe, aquilo está morto. Tá? Por mais que se construa, por mais que se exija construir em 2020 uma família nos moldes do século XVIII, isso não vai acontecer. Vai ser uma família reacionária? Vai, mas vai ser uma nova família reacionária. Tá? Essa família moderna, ela está morta. Tá? É impossível a gente, na minha opinião, é impossível a gente retornar aquilo que essa geração dos anos 60, dos anos 70, realmente mataram e pisaram, né? E mataram mesmo. Tá? Qualquer nova tentativa de uma reconstrução tradicional de família vai ter que levar em conta tudo isso que já foi desconstruído. E o que acontece também? O Deleuze, ele vai complicar essa história toda, porque ele vai dizer que a disciplina, aos poucos, vem dando lugar ao que ele chama de sociedade de controle. Qual é a diferença entre a disciplina e o controle? Na disciplina, a gente tinha instituições onde prevalecia a disciplina, como família, escola, fábrica, e lugares propícios à revolta, tipo, dentro da minha família eu tinha que me disciplinar bem? Sim. E quando os meus pais saíam e a minha avó vinha cuidar da gente? Eu podia resistir a qualquer disciplina, tá? Eu posso fumar dentro do colégio? Não, mas encostado no muro do colégio, posso. Então, fora dos muros da disciplina, havia todo um lugar possível para a revolta. E segundo Deleuze, a disciplina vira controle quando os muros das instituições se esfacelam e a disciplina que só acontecia intramuros passa a acontecer no lugar da revolta. Então, esse é o principal sintoma da sociedade de controle. É uma revolta disciplinada. É uma revolta que vem impor modelos de normatividade. Modelos de normatividade diferentes dos tradicionais? Sim. Mas ainda assim, modelos de normatividade. Tá? E aí você pode ver, por exemplo, entrar em cena um modelo normal de ser mulher, um modelo normal de ser homossexual. Tá? Modelos extremamente contrários aos tradicionais? Sim, mas ainda assim modelos. Então, toda essa questão da rebeldia, ao mesmo tempo que ela também ela acaba com o tradicional, ela também traz esse sintoma de ser um pouco normativizante. O rebelde, nós rebeldes, a gente tem que sempre ficar nos voltando para nós mesmos e repensando para a gente ficar o mais possível livre da norma. Tá? O Henrique trouxe a questão da normatividade e da sexualidade. Tá? A minha pesquisa está caminhando agora para um estudo da homossexualidade. O Foucault ele fala muito pouco sobre família no Vigiar e Punir, mas ele fala muito sobre família no curso dos Anormais, que é contemporâneo ao Vigiar e Punir. É um curso que ele deu no Collège de France e que, quando ele morreu, lançaram em forma de livro. E lá tem muitas considerações sobre a família. Há uma sexualidade normal e há uma sexualidade desviante, certo? E há muita discussão a respeito assim, novas famílias homoparentais, gays se casam,
E há uma discussão assim, mas se os gays se casarem, mas um assumir a função do pai e outro assumir a função da mãe, isso é aplicar uma norma, né? Eu já acho que não, tá? Porque o simples fato disso estar sendo feito dentro de um contexto não heterossexual já é uma criação, já é uma elaboração, né? Enfim, mas há essa discussão em jogo e é isso que eu vou querer trabalhar um pouquinho a partir de agora. Eu falei que eu comprei um Kindle, eu estou baixando todos esses livros clássicos do Kraft Ebing sobre homossexualidade, do Havelock Ellis, do conceito de inversão, do uranismo. Eu estou querendo estudar tudo isso para a gente ver um pouco da história do conceito e, de repente, pensar algumas configurações contemporâneas. Tá? Diógenes, um outro ponto. As mudanças de mentalidade, elas custam. A gente nunca pode esquecer que esse modelo de disciplina, ele era o máximo da revolta frente ao absolutismo. Certo? Eram eles os progressistas da época. E a sociedade disciplinar levou 250 anos para ser instituída. Né? Qualquer mudança de mentalidade vai levar 2 séculos, 3 séculos. Tá? E isso Foucault ilustra dentro dessa dimensão microfísica, onde tudo que a gente faz, a gente não vai ver a liberação sexual, a gente não vai ver uma emancipação total feminina, uma emancipação total homossexual. Tá? Isso só vai acontecer daqui a muito tempo, porque a luta começou há pouco tempo. Tá? Mas isso não quer dizer que a gente, nós professores principalmente, não nos coloquemos dentro dessa trama microfísica e passemos a desajeitar uma coisa ou outra referente à norma tal qual ela tá construída. Mas é isso, qualquer mudança social vai demorar muito tempo. Tá? Eu acho que meio atravessado, eu acho que eu já respondi. Tá? Faltou, quanto ao Arrier, trouxe a questão da diminuição da mortalidade infantil enquanto fator determinante para a construção dessa família. Sim, é isso que o Arrier traz isso, embora ele não tenha falado. Tá? Eu acho que eu toquei em questões legais que vocês trouxeram, tá? Diógenes, a questão de não tem volta, e realmente não tem volta. Qualquer nova onda reacionária vai trazer um modelo reacionário de família, mas não aquele, tá? Que já passou. A questão da rebeldia, que está sempre presente, mas que é algo a ser repensado, o quanto que o rebelde também pode estar sendo normativo, né? Enfim, essa questão da normalidade dos modelos familiares que o professor Henrique trouxe também. Não respondi tudo, mas acho que eu toquei de uma forma mais ampla no que Mas posso aproveitar a sua presença e principalmente também como essa literatura é uma literatura clássica francesa, né, autores muito importantes do pensamento contemporâneo. Eu ia pedir que o Henrique colocasse mais uma questão, que eu acho que ele ficou com uma questão que ele ia colocar, mas não colocou. Então, Henrique, novamente, a palavra é sua, para você, se você quiser complementar. Eu me sinto totalmente contemplado, mas, Henrique, como você domina bem essa literatura, a palavra é sua. Muito obrigado. Não, só uma observação sobre a questão da homossexualidade. Porque uma questão que me toca muito sobre a questão, porque a homossexualidade dos anos 60 foi uma homossexualidade como dizer, da oposição, uma oposição radical, contestação. A homossexualidade de hoje, na minha opinião, é totalmente diferente. Tem família de homens, família de mulheres, então tem uma revendicação, uma coisa muito moderna, pós-moderna, a revendicação de uma família, como a criança, como homossexuais. É uma coisa que
que foi totalmente impensável nos anos 60. A atualidade, a pós-modernidade é isso. Então, uma revalorização da família como outro tipo de modelo, mas família também, é outro tipo de modelo familiar. É uma questão que me toca muito, porque eu conheço também homossexual, homem, homossexual, mulher, que tem filhos, e não tem problema com a filha, não tem nenhum problema. Eu muito, muito feliz. E isso é interessante que o professor está trazendo, só para finalizar. A Rudine Esco, uma psicanalista francesa, que não conhece, ela tem um livro chamado As Desordens da Família. Onde o mote da discussão é justamente a questão das famílias homossexuais. Ela se pergunta exatamente isso. Os homossexuais dos anos 60, tá? Eles lutaram contra qualquer modelo de família e deram graças a Deus deles nunca poderem construir uma família, já que era a família que encaretizava o mundo. Né? E o homossexual do século XXI é aquele homossexual que contrariamente vem querendo reivindicar a construção de um modelo de família. Ela, às vezes, coloca as coisas de uma forma um pouco problemáticas, porque ela fala que isso, às vezes ela traz a ideia de que isso seria uma forma de você resgatar valores familiares já mortos, resgatar uma autoridade familiar. Eu não sei, tá? Eu acho que o Henrique está trazendo um pouco isso. É uma nova família, tá? É uma nova família. O fato de ser uma família homossexual já coloca como impensável, né, agora, um resgate do modelo tradicional. Agora, sim, esses modelos de reprodução científica, laboratorial, isso traz uma possibilidade imensa de constituição de novas famílias, um assunto que a gente não tocou, tá? A Rudine Esco, ela traz o movimento feminista como uma das principais causas de transformação, de declínio da família moderna para essas novas famílias, tá? Porque foi justamente por conta das duas grandes guerras que a população masculina toda foi colocada no campo e as mulheres tiveram, ao mesmo tempo que cuidar dos filhos e prover financeiramente a família. Enfim, são questões que são trazidas, mas eu concordo um pouco com isso que o Henrique está falando. Não são as mesmas famílias, de modo algum. O Diógenes falou, ele foi curto e grosso, tá? Não tem volta. Acabou, entende? Se quem quiser ficar chorando, vai ficar chorando por conta de um modelo ideal que nunca mais vai voltar. Vai ficar num saudosismo, uma coisa que nunca vai voltar a acontecer de novo, tá? É isso. Obrigado. Ao Diógenes, obrigado ao Henrique. Obrigado. Professores, a todo mundo que está aqui assistindo, foi ótimo. Né? É um desafio fazer uma aula nesses moldes, mas foi bom. Muito bom, sensacional, foi muito legal. Adorei. Muito bom, hein? Muito bom para discutir. Muito. Tem muita coisa para prolongar, para mais. Né? Tem muita coisa, né, Henrique? A gente podia alongar esse curso. Vamos alongar, gente. Vamos. Né? Vamos sim. Interessado, e depois era legal a gente, né, então, fala um pouco, Ricardo, das propostas para a próxima aula. Sim. Na próxima aula a gente vai ter aquela aula aberta, né, onde a gente vai pedir uma participação do público através das perguntas que foram anotadas pelos Brunos e aliás, obrigado, Bruno, também, pela Mariana e Bruno. Mariana pelo comando da sala e Bruno
pelo auxílio na postagem dos slides. A gente vai decidir essa semana, mais ou menos, como é que vai ser esse encontro, porque a gente deixou um encontro um pouco aberto, tá? Mas, de qualquer maneira, ela vai ser um encontro para a gente debater as questões que não puderam ser debatidas. E outra coisa, já estamos pensando também para um volume 2, tá? Para o próximo semestre também, com todos nós, e vocês, é claro, vão ser avisados a tempo. Tá, então é isso, até semana que vem, tá? Foi um prazer. Prazer.